Com certeza. Show de bola, galerinha. Mais uma vez começamos a aula com uma questão muito legal. Tenho que dividir com vocês porque mais gente acaba usando essa informação. Amigo me mostrou que tem uma mensagem no Facebook, tu manda pro teu amigo e o teu celular desliga. Ou seja, isso só prova que um bom programador que entenda o código de programação do Messenger do Facebook pode ter acesso total ao teu aparelho enviando uma mensagem de texto para ti. Ele pode acessar tuas contas, pode usar o teu aparelho para fazer ligações a partir da tua conta telefônica. Ele usa o computador da casa dele para usar a tua linha telefônica para ligar para o exterior, se o teu aparelho for ligado para isso. E muito mais. Ele pode usar isso para desligar o aparelho numa situação de emergência e roubar a pessoa ou sequestrar a pessoa com mais facilidade. Tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Como é importante tu conhecer de fato as pessoas que tu tem no teu Messenger. Cara, eu sei lá, eu tenho zilhões de pessoas no Facebook que eu nunca vi na vida. Certo? Tu vê que perigo às vezes é isso, né? Que legal que vocês me mostraram isso. Tem que estar ligado. Vamos que vamos! Página 51. Vamos ver como é que funciona o sistema de freio de um carro aproximadamente. A seguir. Apresenta a figura a seguir, apresenta um esquema de sistema de freio de um automóvel. Bem rudimentar a ideia, né? Ele vai lá e mostra que tem um cilindro menor conectado a um cilindro maior. Esse cilindro maior tem um êmbolo conectado à pastilha de freio que vai parar a roda do carro. Enquanto o usuário do carro vai fazer força no êmbolo menor, que tem um óleo. Esse êmbolo menor é empurrado através do pedal do freio. Uma alavanquinha, ali tem uma dobradiçazinha, aqui tem outra dobradiçazinha. O cara aperta com o pé no pedal de freio, o êmbolo empurra o óleo, ocorre uma diferença de pressão no líquido todo, o líquido empurra o êmbolo maior com uma força bem maior do que a força aplicada aqui. Essa pastilha de freio ou esse tambor de freio gira, né, atua no cubo da roda, fazendo a roda parar. Quando o motorista pisa no pedal 1, provoca o deslocamento de um êmbolo, causando uma variação de pressão no óleo que se encontra no cilindro mestre 2. Parte desse óleo se desloca para o cilindro de roda 3, acionando um segundo êmbolo acoplado à pastilha de freio 4, a qual é comprimida contra o disco de freio 5. Como consequência, a velocidade de giro da roda diminuirá. O desenho traz apenas um dos ramos que sai do cilindro mestre, porém um carro normalmente derivam 4 ramos, sendo um para cada roda. Pô, deu uma ideia bem legal do sistema de freio de um carro. Com base no texto e na lei de Pascal, analisa as afirmações abaixo, verdadeiro ou falso. Uma bíblia para ler, como sempre, né? E depois várias afirmações para serem analisadas. Letra A. A variação de pressão no óleo que está no cilindro mestre 2 é menor que a variação de pressão no óleo que está no cilindro de roda 3. A lei de Pascal diz que a variação é a mesma em todos os pontos do fluido, inclusive nas paredes do recipiente que o contém. A força que o êmbolo do cilindro de roda 3 aplica é maior que a força aplicada pelo êmbolo do cilindro 2. Área maior, força maior. Como o sistema de freio se divide em 4 partes, para cada uma roda, o óleo dentro de cada cilindro de roda 3 terá uma diferença de pressão igual à 4ª parte da variação de pressão que ocorre no óleo dentro do cilindro mestre. Ele diz que já que vai ter mais caninho aqui, ó, indo para outra roda, vai ter mais um caninho aqui, indo para outra roda, e mais um caninho aqui, indo para a 4ª roda, como vai ter essa ramificação, então cada cilindro de roda que atua, né, mais um sistema desse que vai estar aqui, ali, cada um vai fazer 1/4 da variação de pressão. Não é o mesmo fluido? Pô, o tal do Pascal já não mostrou para o mundo que quando ocorre uma variação de pressão aqui, essa variação de pressão ocorre em todo o líquido?
Então, né, ele quis se engrupir. Intuitivamente faz sentido, né? Realmente vai ter que frear mais roda, a pressão vai cair. Mas Pascal disse que não. E nós somos pessoas normais, Pascal é gênio. Vamos atrás do gênio. Falso. Letra D. O volume de óleo que sai do cilindro mestre 2 é igual ao volume total de óleo que entra nos cilindros de roda 3. Ele foi claro que é nos cilindros, né? Ele não falou que é em um cilindro, né? Ele já acrescentou que mesmo que fossem 4, ele acrescentou. Ou seja, se eu tiro aqui 1 ml, o quanto foi para cá, mais para cá, mais para cá, mais para cá, tem que dar 1 ml, né? Não pode desaparecer ou brotar líquido do além, né? Tudo bem? O deslocamento do êmbolo do cilindro mestre é maior que o deslocamento do êmbolo do cilindro de roda. Se eu deslocar aqui 1 centímetro, vai deslocar 1 centímetro o cilindro de roda? Não, né? Porque esse volume que entrou aqui, mesmo que fosse um cilindro só, esse mesmo volume que veio daqui para cá não vai gerar o mesmo deslocamento, né? Porque a área do cilindro é a área da base vezes a altura. Quanto maior a área do êmbolo, menor o deslocamento, né? Discutido também na aula passada. O deslocamento é maior no cilindro de roda, é menor. Bobão! O deslocamento do êmbolo do cilindro mestre é maior. Do cilindro mestre é maior, verdade. Desloquei aqui 1 centímetro, lá eu vou deslocar bem menos. Provamos na aula passada isso. F. Desprezando-se as perdas de energia do sistema, pode-se concluir que a quantidade de energia que a força aplicada pelo pé do motorista transfere para o sistema de freio é igual a que o atrito entre a pastilha e o disco retiram do veículo em movimento. Não. Ele aplica mais força na roda do que ele aplicou no pedal. Mas como é que se mede energia? É através de força? Trabalho, né? E como é que se calcula trabalho? Força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Vocês lembram que o número de vezes que a força aumenta é igual ao número de vezes que a distância diminui. E aí na hora que eu faço o produto força vezes distância, dá igual, né? De um lado e do outro do sistema. Tudo bem. Só tem um detalhe, tá? Na prática não, tá? Na prática não, é só que faltava teu pai com uma leve pressão do pedal ter tanta energia muscular para parar um carro de 1 tonelada que está 90 por hora em poucos segundos. Teu pai é uma fonte de energia nuclear. Então não, é que nesse sistema ele não contou um detalhe importante, o servofreio. Servofreio é uma pecinha que aproveita o funcionamento do motor, gera uma diferença de pressão pelo fluxo de gases do motor e usa isso para ajudar o sujeito a frear o carro. Então, na verdade, esse sistema está simplificado e não foi usado o servofreio. Tanto que se um carro morre em movimento, a força que tu vai ter que aplicar o pedal para o carro parar vai ser muito maior, principalmente se ele ficou um bom tempo, né? O carro morreu, estava na beira-mar e ainda tu botou em ponto morto. Porra, o que houve com o meu carro? Pô, morreu mesmo, que porcaria. E o carro está andando um tempão. O vácuo, eles chamam de hidrovácuo também, esse servofreio também tem esse outro nome. O vácuo, ou seja, né, a menor pressão que o motor gerou, acabou se perdendo. E aí a ajuda que o motor daria para te parar o carro já não existe mais. A direção hidráulica vai ficar super pesada, tu vai ter que fazer uma força monstra para poder dirigir o carro, e parar o carro vai exigir uma pressão no pedal muito maior, porque o motor morreu. Ou seja, o motor também te ajuda a parar. O motor está ligado, usa o servofreio, usa o hidrovácuo para ajudar a parar o carro. Então, cuidado, esta questão não está realista nesse aspecto. Mas como ele não falou de servofreio, a gente poderia dizer que há conservação de energia sim. Até porque ele pediu para desprezar. Letra G. O pedal 1 constitui uma alavanca interresistente. Nada a ver com a vida, o item G, né? Olha que legal. Para revisar a matéria anterior, né? Isso aqui é interresistente? Tinha a potência, o ponto fixo e a resistência, né? Isso aqui o que será? É o ponto fixo, onde a alavanca se mexe. Aonde eu aplico potência? Onde é que eu aplico força? No pedal. Então aqui é a potência. E eu tenho que vencer a resistência do sistema de freio, né? Então a resistência está no meio, entre a potência e o ponto fixo. Então é interresistente. Eu aceito. Interresistente. E letra H.
A força que diminui a rotação da roda, resultado da interação entre a pastilha e o disco de freio, é uma força de atrito. Ele diz que a força que diminui a rotação da roda, a força entre a pastilha e o disco de freio é de atrito. Sim, a origem dela pode ser hidráulica, mas na hora que ela atua vai arrastar um corpo no outro, e quando um corpo se arrasta no outro, a gente chama de força de atrito. Ok? Tem alguma coisa na borracha também para ajudar na hora de parar o pneu? A borracha tem que ter um bom coeficiente de atrito com o chão, né? Senão o carro vai parar mal. Os projetistas de pneu, eles têm uma tarefa muito difícil hoje. Fazer com que a rolagem, o pneu grude pouco no chão enquanto rola, mas quando o pneu se arrasta, que ele grude muito. E geralmente uma borracha que vai ser grudenta ao arrastar, ela também vai ser grudenta ao desconectar do chão. Então tu vê, os pneus modernos hoje, eles têm ranhuras e uma borracha especial, que esse tipo de movimento é fácil, que é quando a roda levanta do chão, né? Economizando energia, combustível do carro. Mas na hora que a roda se arrasta, ela gera um atrito maior. Então tu vê, não adianta eu gerar um pneu super econômico, gasta pouco combustível, mas quando precisa salvar a família morre na hora da freada. E não adianta eu fazer um pneu que ajuda tanto na hora da na frenagem, que gasta mais combustível e ainda gasta o pneu rápido. Então tu vê que tarefa difícil a galera, os engenheiros top hoje do mundo nessa área tem, né? Outra, tem que ser bom na água ainda. Se chover, tem que ser bom na água, e se tiver seco não pode ser uma porcaria. A gente vê que na Fórmula 1 isso não acontece, né? Quando tá chovendo eu boto um tipo de pneu, quando tá seco eu boto outro. E se eu usar errado o pneu, o carro não anda. Não dá de fazer as coisas, não dá. Certo? O pneu de chuva no seco ele se esfarela, e o pneu slick no molhado ele desliza na água. Então tu vê, né, cara? O ideal era a gente ter um pneu para cada situação. Mas, como a vida não permite, os engenheiros têm que se virar para conseguir isso. E os resultados têm sido impressionantes. Eu não sei se vocês já viram no Face, às vezes rolam os vídeos dessas propagandas institucional. O cara pega dois caminhões idênticos, um com pneu econômico, que economiza combustível, e outro com pneu normal. E bota os caminhões lado a lado, e de repente, com a mesma velocidade, bota em ponto morto os dois caminhões. Cara, um dos caminhões que está com pneu econômico vai muito mais longe do que o caminhão que está com pneu normal, que para muito antes. Para provar para a pessoa bem intuitivamente que aquele pneu economiza combustível de verdade. Né? Pega um pneu especial para água e um pneu não especial para água. Dois caminhões idênticos, dois pilotos experientes, e faz o caminhão fazer uma curva na pista entupida de água. O caminhão com pneu normal sai com o cavalinho de lado, quase se acidenta. O outro caminhão faz a curva com perfeição. Bem legal, engenharia. Eu fiquei confusa na letra F, tipo assim, onde é que a energia saiu, onde é que ela vai ser apurada. Legal. Olha só, eu acho que o que pode te complicar na letra F é o fato de ter mais cilindros nas rodas. Porque se só tivesse um cilindro, seria exatamente o cálculo que a gente fez na aula passada. Na aula passada nós vimos que a força que eu faço aqui é menor do que a força que atua do outro lado. Em compensação, a distância x1 é maior do que a distância x2. A força é diretamente proporcional e a distância é inversamente proporcional. Por isso que o trabalho no êmbulo 1 ficou em módulo igual ao trabalho do êmbulo 2. Força 1, distância 1 é igual a força 2, distância 2. Certo? Se eu tenho mais cilindros, fazer só com 2, que a gente estende a ideia para 4, beleza? O volume que eu deslocar aqui vai vir para cá e para cá. Então, por mais que a força 2 seja igual, supondo que os êmbulos sejam iguais, a força 2 aqui vai ser igual à força 3 aqui, certo? Elas vão ser iguais em módulos, porque a diferença de pressão é igual para todo líquido. Só que, como esse volume foi dividido um pouco para cá e um pouco para cá, o x2 vai ficar menor que o x2 inicial, quando tinha um cilindro só, mas vai ficar igual ao x3. Concorda comigo? Aí, nesse caso, o trabalho no êmbulo 1 vai ser igual ao trabalho no êmbulo 2, mais o trabalho na segunda roda. Mais o 4, mais o 5. Beleza? Força 1, distância 1 é igual força 2, distância 2, mais força 3, distância 3. Sendo que essas forças seriam iguais se esses êmbulos fossem iguais.
Então o que ele está dizendo com isso? É que se eu gastei 1000 joules aqui, nas forças, o produto força-deslocamento de todos os cilindros acoplados a esse, vai ter 1000 joules. Se forem 4 iguais, 250 joules para cada um. E essa energia vai espremer a pastilha de freio e o disco de freio, que vai consumir da energia cinética do carro esses 250 joules por roda, totalizando os 1000 joules que eu apliquei aqui. Aí eu te expliquei que se nós formos botar na ponta do lápis, a pessoa tem que ser o Superman para poder parar o carro. E ainda não faz nem esforço para parar o carro. Aí para. O que é isso? Então quer dizer que tem alguém aqui, certo? Que eu mostrei para vocês que é o servofreio. Que é um cara que pega parte da energia do motor, uma partezinha pequena da energia do motor, e joga no sistema de freio, fazendo a força pela pessoa. Ou seja, a pessoa só dispara uma reação e na verdade quem para o carro é a própria energia acumulada pelo funcionamento do motor do carro. Certo? Mas como ele não explicou a ideia do servofreio, e ele falou que era para desprezar perdas de energia, então eu tive que aceitar que a energia numa ponta do sistema é igual a energia na outra ponta. Certo? Depois, se voltar a ter alguma dúvida nisso aí, volta a perguntar. Não, eu só fiquei confusa de, tipo assim, digamos assim, a energia vai ser feita pelo pé. Aí tá, aí ela vai ser transferida pros dois negocinhos. Daí ela vai ser dissipada quando fizer o atrito. Sim. É isso que eu não tinha... Isso, é bem isso mesmo. Ela vai ser dissipada na forma de calor, né, no disco de freio do carro. Pedaços de disco de freio vão ser consumidos, pedaços da pastilha de freio vai ser consumido. Então essa energia, no final das contas, ela gera uma série de consequências no sistema de freio do carro. Aquecimento e perda de material. Por isso que depois de um certo tempo a gente tem que trocar o sistema de freio porque ele vai ficar desgastado. Se tu vê um rally numa serra à noite, é uma coisa inacreditável. Primeira vez eu lembro que meu Deus, o que é aquilo? Meu pai me levou para ver um rally não sei aonde. E aí tinha os carros descendo a serra. E era final de tarde os últimos carros chegando. De repente tu via luz vermelha descendo a serra. Meu pai, o que é isso? E a galera toda, os carros estão pegando fogo, estão pegando fogo. Na verdade não, o disco de freio ficava tão incandescente, com excesso, o cara acelerava e na curva, freio direto. Aquecia tanto os discos de freio que ele ficava rubro, ficava incandescente. Só pegava fogo mesmo quando o carro parava. Porque aí, como tem vento passando ali no sistema de freio, né? Certo? Vai esfriando. Quando o carro para, toda aquela energia que estava sendo, né, dissipada na forma de calor, de repente não tem ar para poder ventilar. E aí aquela temperatura vai aumentando, aumentando, pega fogo no pneu. Na Fórmula 1 já aconteceu várias vezes, né? Hoje os carros chegam na corrida, já vem um técnico em cada roda com um ventiladorzinho. E liga o ventiladorzinho para não perder os milhões que vale o carro. Certo? Boa a colocação. Isso acontece bastante em carro esportivo, né? Sim, carro esportivo, se tu deu gás e vai exigir do freio, o freio, né, tende a esquentar um monte, podendo ficar rubro e podendo falhar, podendo derreter, fundir partes e falhar. Tu imagina, numa situação emergencial, precisa de um freio e não tem freio. Né? E imagina um avião. E um avião de 20 toneladas que chega a 300 km por hora e aterriza. E de repente tem que parar. Não, para na aterrissagem até 250 por hora vai. Abaixo de 250 pode estolar, mas antes disso não. Os 300 por hora, de 250 a 300 por hora ele chega na aterrissagem. 300 por hora, 20 toneladas. E 2 km para o bicho. Como é que para um bicho desse? Ah, tá aí, não é só freio. Tem a turbina, né? Tu liga o reverso, em vez de começar a empurrar ar para trás na hora da decolagem, tu começa a jogar ar para frente. Mas mesmo assim o sistema de freio de um avião é algo foda. Os discos de freio não são feitos de metal porque fundiria, são feitos de porcelana, certo? De cerâmica, compósito que a gente chama, uma mistura de metal com cerâmica. Então tu veja, é outra tecnologia, um sistema de freio de avião, certo? Outra tecnologia. Legal, gostei da discussão, só vocês para enriquecerem a aula. O que acontece no carro? Como é que é? Não, Cara, na verdade, né, alguns carros têm discos de freio de porcelana. Né, aquela Mercedes SLK, aquela Mercedes baixinha Sport. Tanto o disco de freio dela quanto a embreagem, que é quase o contrário do freio, que vai transferir a rotação do motor para as rodas, é de porcelana. Por quê? Porque o aquecimento que vai ser gerado seria tão grande que derreteria metal. E a porcelana resiste a mais temperatura do que o metal. Então tu faz uma coisa de porcelana e torce para não quebrar essa merda, que senão tu vende o carro. Né? Porque um sistema de embreagem de um carro normal custa lá R$1.000, de um carro um pouquinho melhor, mas ainda popular, custa R$4.000, embreagem dupla.
Um sistema desse custa 20 e 30 mil reais. É o preço de um carro popular só o sistema de embreagem. E se o carro é usado no limite, tu vai ter que trocar a cada 10 mil quilômetros. Se uma Ferrari, o sistema de embreagem, tu sai todo dia, vou fazer 0 a 100, 3 segundos. Se tu faz isso todo dia, 10 mil quilômetros depois, tu liga para a concessionária, o computador do carro avisa, né, para a concessionária e vem uma mensagem para ti, trocar sistema de embreagem. Então tu tem que ter bala na agulha, cara. Tu vai pagar um carro popular para poder trocar a embreagem do teu carro esporte. Vamos estudar que dá tempo. Vamos estudar. Ó, questão 8. A minha mãe, eu acho que ela já teria comprado uma Ferrari, se em vez de jogar na Mega Sena, guardasse o dinheiro que ela joga na Mega Sena. Ô, Taro, é verdade aquela história do matemático que ganhou 40 vezes na Mega Sena, tipo, não todo o dinheiro, mas em bolão. Cara, existem jogadores profissionais, né? Fica tranquilo que eu vou te ensinar a apostar na Mega Sena nas próximas aulas de matemática. É real, a gente vai ensinar vocês a calcular as probabilidades, certo? Nós vamos estudar jogos de azar e mostrar como é que se ganha dinheiro enrolando os trouxa. Eu vou mostrar tudo isso. Sim. Claro que eu espero que vocês venham usar para o bem, não para o mal. Amigo, tu tá reformado já. Não, viu? Ô galera, ó, daqui pra cá ele fez um sisteminha, né, prensa hidráulica, disse ΔY, a variação de altura num, disse ΔX, a variação de altura no outro. Fzão e Azão, Fzinho e Azinho são as forças e áreas, respectivamente, no êmbolo maior e no êmbolo menor. Conforme a figura, aplica-se uma força Fzinho ao êmbolo do cilindro menor, na área Azinho. Deu uma prensa hidráulica, produzindo um deslocamento ΔXzão. No êmbolo do cilindro maior, de área Azão, surge uma força Fzão, que produz um deslocamento ΔYzinho. O Xzão e o Yzinho foi para minha conta. Pode-se então afirmar que, aí ele começa a afirmar lá, força vezes ΔY é igual a forcinha vezes ΔX. Sim, por quê? Que princípio nos permite afirmar que sim? Princípio da energia. O princípio da conservação de energia, que foi provado aí através da ideia de trabalho, pode nos permitir dizer que isso aqui é verdadeiro. Show! Força grande sobre área grande é igual a força pequena sobre área pequena. Isso é verdade? Sim. Da onde veio essa verdade? Que princípio ou que lei nós usamos? Pascal, que quando gera uma diferença de pressão no fluido, todos os pontos do fluido sofrem a mesma variação de pressão. E como a pressão de um lado é igual à pressão do outro, desprezando a diferença da altura, isto fica verdadeiro. A vezes ΔY é igual a Azinho vezes ΔX. Verdadeiro ou falso? Como que eu posso afirmar que isso é verdadeiro? Fátima. Conservação de quê? O que é área vezes altura, gente? Volume do cilindro, não é? Então isso, na verdade, é o volume que se deslocou aqui. E esse volume tem que ir para lá. A área da base vezes a altura. Conservação do volume. Conservação da massa, se tu preferir. Certo? Pelo fato de o líquido ser incompressível, ainda seria uma boa justificativa. Se o líquido fosse compressível, né, se ele pudesse ser espremido e diminuir de volume, nós não poderíamos afirmar aquilo ali. 1, 2 e 3, letra E. E finalmente, página marronzinha vai ser revisão, né? Lei de Arquimedes. Vou dar uma revisada para a gente discutir esse último tópico. Ai, apaga depois. Depois da manhã a gente discute, tá? Tá escrito mudando.